estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz.
saindo na alvorada, vem trazer a alegria e a paz, a paz, a paz, plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor. Estarás com Deus em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos pelo pensamento, pedir aos nossos companheiros espirituais que nos auxiliem nas reflexões da noite de hoje e que nós consigamos então refletir sobre os belíssimos ensinamentos de Jesus colocá-los em prática no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Mais uma vez, boa noite. Meu nome é Guilherme. Eu gostaria de agradecer o convite da Benilda e do Centro Espírita Esperança, Amor e Caridade pelo convite para fazer essa reflexão, esse estudo na noite de hoje. Então, antes de nós entrarmos propriamente no tema, que será provas voluntárias, verdadeiro silício, eu acho interessante nós relembrarmos alguns aspectos, né? O primeiro é que
Lá na introdução dessa obra maravilhosa, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que essa obra ela vai tratar dos aspectos morais do ensino de Jesus, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece algumas chaves, alguns ensinamentos dados pelos Espíritos, né? Que possibilitam que nós vejamos e compreendamos melhor os ensinamentos de Jesus. Então, são como chaves que nos auxiliam a nos aprofundar nos ensinamentos de Jesus. E para citar, de maneira geral, alguma dessas chaves oferecidos pelos Espíritos, né? Nós podemos falar essas ideias, esses conceitos. Uma primeira seria de Deus, né? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus, esse Pai amoroso, único, soberanamente justo e bom, né? Que faz com que nós percebamos que não temos nada de ruim a esperar de Deus, né? Tudo que vem de Deus para todos é sempre boas possibilidades, é sempre uma possibilidade amorosa. Então é muito importante que nós tenhamos essa base firme, né? Esse Deus, Pai amoroso, justo e bom, que nos auxilia a compreender os ensinamentos de Jesus de maneira geral. Um segundo ponto seria a imortalidade da alma. Com a imortalidade da alma, nós temos o seguinte: nós somos espíritos imortais. O nosso corpo, ele morre, entretanto, o nosso espírito permanece, nosso espírito continua. Por isso, imortalidade da alma. Uma outra chave importante é a comunicabilidade dos espíritos. O que é isso? Os espíritos, então, depois de desencarnados, né, vamos pensar, nós já fizemos essa lógica da imortalidade da alma. Então, depois de desencarnados, esses espíritos conseguem comunicar conosco, né? Essa comunicabilidade é um aspecto muito importante, tendo em vista que os livros espíritas, na sua grande maioria, eles são psicografados, eles são feitos auxiliados pelos espíritos, né? Muito bem. Uma terceira chave, um terceiro ponto, na verdade um quarto, né? É a reencarnação. A reencarnação fala pra gente o seguinte: nós podemos voltar a estagiar na matéria. Quer dizer, nós não viemos para a matéria apenas essa vez, e essa pode não ser a nossa única vez encarnado, nem nesse globo, nem em outros planetas, né? Mas a reencarnação, de maneira geral, ela vem nos mostrar que nós nos utilizamos da carne e estagiamos na carne. É claro, com corpos diferentes. Então, o espírito que é imortal, ele estagia na carne com diferentes corpos. E essa seria a reencarnação, essa possibilidade de voltar à carne. E um outro ponto seria a evolução. Uma quinta chave geral, que nós estamos aqui para melhorarmos moralmente, intelectualmente e assim espiritualmente. Evolução, o progresso é aquilo que nós estamos buscando, que nós alcançamos a cada dia, sendo um pouquinho melhor. Muito bem. Então, depois dessas pequenas chaves gerais para a gente relembrar as maravilhas, né, que o Espiritismo nos oferece, vamos entrar no capítulo 5, que é o Bem-aventurados os aflitos. Lembrando que essa frase foi retirada das Bem-aventuranças, que por sua vez está contida no Sermão do Monte, que é uma passagem maravilhosa também para a gente conhecer e ler. Se nós observarmos o que esse capítulo no qual o tema de hoje está contido vem dizer, nós observamos essas palavras da frase, né? Bem-aventurados os aflitos. E nós podemos pensar o que é a bem-aventurança. Segundo o dicionário Abaiano, que é um dicionário de filosofia do ano de 2007, fala que a bem-aventurança ela está muito associada à felicidade, né? Mas ela pode se distinguir desse termo da felicidade, do qual é utilizado muitas vezes como sinônimo, porque a bem-aventurança ela vai designar um estado de satisfação, uma completa e perfeita, um estado de satisfação completo e que é independente das vicissitudes do mundo. O que isso quer dizer? Mesmo estando aflitos, passando por dificuldades, mesmo que o mundo me entristeça, eu consigo estar feliz, entre aspas, né? Bem-aventurado, estar nesse estado de paz, de satisfação perfeita.
E quando nós falamos de aflição, nós estamos associando a angústia, a preocupação. Uma pessoa aflita, geralmente ela se sente torturada, se sente sofrendo, né? Então nós estamos, o Bem-aventurados os aflitos, ele faz referência a uma possibilidade de você estar num estado de paz, um estado de satisfação completa, independente do que o mundo te oferece, mesmo você estando sofrendo, passando por dificuldades. Quando nós falamos de sofrimento, nós temos pelo menos duas distinções, né? Sofrimentos, que são um sofrimento moral, que está relacionado à nossa vida mental, e um sofrimento físico, relacionado ao nosso corpo. E aí nós podemos refletir também para que serve esse sofrimento, antes de entrarmos propriamente no nosso tema, né? E o sofrimento, nós vemos que biologicamente ele tem uma função, porque ele fala para o nosso corpo que algo está errado, né? Então quando sentimos dor, essa dor está mostrando que algo está errado com o nosso corpo e algo precisa ser modificado para que nós continuemos vivos, né? Então ele contribui para a conservação da espécie, conservação da vida. E para o espírito, será que o sofrimento, que a dor, ela tem algum propósito? Então nós podemos observar no livro A Gênese, no capítulo 3, o bem e o mal, o item 5 fala o seguinte: tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele não houvesse de temer nenhuma, se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Então nós vemos que a dor, ela possibilita, na verdade, ela possibilita um momento, uma dificuldade, né, para que o espírito daí evolua, cresça, utilize da sua inteligência, se modifique internamente e daí se torne melhor. Então a dor, ela vai estar relacionada àquela quinta chave, né, que é o progresso, né? Nós vamos progredir algumas vezes a partir da dor. É interessante nós observarmos também um outro ponto interessante, porque, a dor existe, mas qual é o maior motivo, vamos assim dizer, dos nossos sofrimentos? Por que nós sofremos, né? Qual seriam os maiores motivos dos nossos próprios sofrimentos? E nós vemos lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, na primeira parte, um item interessante, né? Um subtítulo interessante, que é o Código Penal da Vida Futura, no qual ele apresenta alguns pontos para a gente. E o segundo ponto fala o seguinte: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. E continua: toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante do sofrimento. Então nós vemos uma relação direta entre os nossos sofrimentos e as nossas imperfeições. Então, ao buscar o nosso melhoramento, nós estamos buscando a perfeição, que será uma fonte de uma felicidade mais completa. Interessante nós percebemos que inclusive a dor, né, como Deus é essa inteligência suprema, bondoso, ele possibilita que mesmo nos momentos de dor que nós passemos, nós estejamos nos afastando de próximos momentos, né? Quer dizer, nós sofremos um pouquinho, pagamos aqui nossos débitos para não precisar sofrer mais, né? Quer dizer, pelo menos não mais esses aspectos os quais nós estamos pagando, né, nesse momento. Então, às vezes nós podemos ainda nos questionar. Eu vejo algumas relações da dor. Por exemplo, se eu estou muito nervoso e chuto um móvel, eu vou machucar meu pé, então eu vou sentir uma dor. Aí eu vejo a relação entre as minhas imperfeições, minha ansiedade, meu nervosismo ao chutar aquele móvel e com a dor do momento. Mas existem algumas dores que já vêm no meu corpo físico ou algumas tendências que são minhas que eu não sei de onde surgiram.
Então o Espiritismo, ele vem ainda nos esclarecer sobre isso, sobre as causas atuais, que é essa que está relacionado com o que nós fazemos no agora. Então, chutei o móvel, senti a dor, é algo que eu fiz agora. A causa foi atual, o efeito a gente percebe com clareza. Agora, quando existem outras causas, elas são anteriores. Essas causas anteriores, elas podem ser de um período bem anterior da nossa encarnação, que às vezes nós não lembramos, ou até de outras encarnações, lembrando que o nosso espírito é imortal e nós passamos por vários estágios na Terra, né? Então, às vezes, nós estamos pagando, estamos sofrendo devido àquilo que nós fizemos anteriormente, já que as leis universais criadas por Deus, elas fazem com que a justiça aconteça. Mesmo que em uma encarnação eu escape, de certa forma, da justiça, em algum momento eu irei pagar, né? Então nós temos essa relação das causas atuais e das causas anteriores que são capazes de explicar os nossos sofrimentos. E nós temos que entender então que o sofrimento ele serve para que nós vençamos a nós mesmos, porque nós sofremos naquele momento e ele tem a causa, ele tem esse objetivo, como nos disse Kardec em A Gênese, de possibilitar que nós nos modifiquemos, que hajamos diferente. Quer dizer, nós vamos entender aquilo, vamos entender o motivo do nosso sofrimento e tentar agir diferente daqui para frente. Então, o sofrimento ele é um prelúdio da cura, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sofremos por um momento, mas esse sofrimento ele vem para que nós paguemos aquilo que nós estávamos devendo, né, já que nós estamos usando essa imagem de pagador, devedor, mas é interessante que nós aprendamos com isso. Quer dizer, estou sofrendo porque quero agir de maneira diferente daqui para frente, para não sofrer mais. E é aí que nós chegamos no pensamento do nosso item. Quer dizer, às vezes quando nós estamos sofrendo, quer dizer que nós estamos pagando, né? Então eu estou sofrendo, eu estou pagando. O que eu vou fazer? Eu vou sofrer muito, porque eu pago mais. É assim que funciona? Quer dizer, eu quero sofrer demais. E é aí que nós entramos na discussão, que é as provas voluntárias e verdadeiro silício. Provas voluntárias, aquela que nós mesmos escolhemos, que nós mesmos entrando, e o verdadeiro silício. O que é silício? Primeiro é interessante a gente definir brevemente. Então, numa pesquisa rápida na internet, eu vi que silício é uma túnica, um cinto ou cordão de crina, que se traz sobre a pele para mortificação ou penitência. Então, está o silício, o termo, e o objeto está diretamente relacionado a fazer o corpo sofrer. Então, o verdadeiro silício, nós vamos observar o que é, como existe algo que faça a gente sofrer que seja bom? Quer dizer, se o sofrimento é pagar, então eu tenho que sofrer muito. A resposta é sofrer? Nós vamos ler alguns pontos, algumas perguntas e alguns comentários que são oferecidos pelos espíritos, né? Então vamos lá. O item 26 fala o seguinte: perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado o retirar? Aquele que está doente chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males que não se podem evitar e perseverar na luta, em não se desesperar, se não for bem-sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais que virtude. Quer dizer, quando nós estamos passando por dificuldades, aquelas dificuldades elas estão estimulando a nossa mudança. Quer dizer, nós estamos doentes, nós podemos procurar um médico, nós devemos procurar, nós precisamos tentar sair dessa dificuldade, desse sofrimento, devemos utilizar a nossa inteligência. É claro, se essas possibilidades fogem do nosso controle, aí cabe a resignação. Mas se nós podemos tentar sair daquilo, às vezes a prova, como foi dito aqui, é justamente essa: nós sairmos desse sofrimento para um estado melhor, para um estado mais feliz. Quando nós
vemos essas dificuldades existentes, nós podemos nos perguntar, né, como nós perguntamos anteriormente, mas existe algum momento que essas provas que nós escolhemos, essas provas voluntárias, elas são boas, têm algum mérito? Sim, se nós sofremos, nos esclarecem os Espíritos, né? Se nós sofremos para auxiliar o próximo, tendo em vista o próximo, aí ela é meritória. Caso o foco seja só na gente, aí não tem muito sentido, né? O sofrer a mais. Quer dizer, se às vezes eu trabalho a mais porque eu quero auxiliar uma pessoa, quero ajudar alguém, esse esforço a mais, ele é meritório. Se eu deixo de comer alguma coisa e dou para uma pessoa que está passando dificuldade, esse alimento também é meritório, né? Agora, se eu vou apenas mortificar o meu corpo porque eu me sinto culpado, porque eu sinto que eu sou ruim, isso não é necessariamente algo que nos auxilie, né? Na verdade, pode até nos prejudicar, principalmente porque às vezes nós temos um papel, uma missão a desempenhar que envolve um trabalho. E nos machucando o nosso corpo, nós estamos dificultando o fazer, né? O nosso fazer. Nós estamos dificultando aquilo que nós precisávamos fazer, aquilo que nós precisávamos desenvolver e não estamos desenvolvendo porque o nosso corpo está machucado, o nosso corpo está com fome. Por isso, os Espíritos nos falam o seguinte: contente-se com as provas que Deus te enviou e passe por elas bem. Quer dizer, compreenda aquilo que a prova vem te ensinar, que a dificuldade vem te ensinar. Tente melhorar a partir das dificuldades. Mas se você tem a possibilidade de estar num momento mais feliz, viva esse momento mais feliz, lembre de Deus, da justiça e da bondade. Coloque Deus em tudo que você for fazer e aproveite também esses momentos de felicidade. Não fique buscando apenas a tristeza e o sofrimento, né? Vamos aproveitar o nosso momento, a nossa encarnação, utilizar bem, sempre lembrando de Deus, da justiça e da bondade. Então essas privações, como nós dissemos, elas podem às vezes, e em grande parte das vezes, quando não visa o próximo, atrapalhar o nosso trabalho na Terra. Então vejamos uma outra pergunta. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Quer dizer, nós podemos abreviar as provas do próximo? E é muito interessante que a resposta dos Espíritos é bem clara. Eles vêm falar para a gente que nós devemos ser instrumentos de auxílio, nunca de tortura. Nós precisamos auxiliar o nosso próximo, dar amor. E se nós temos a possibilidade, às vezes nós somos os enviados de Deus naquele momento para auxiliar o nosso próximo nas suas dificuldades, tratá-lo com carinho, com amor, principalmente no momento em que muitas pessoas estão sofrendo, que às vezes um bom dia, uma palavra amiga auxiliaria, que nós sejamos essas pessoas que auxiliam com palavras, com gestos. É sempre importante nós lembrarmos isso, né? Bom, aí nós temos uma outra pergunta. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Aí é uma outra pergunta um pouco mais delicada. Então a pessoa está sofrendo à beira do desencarne, né, da morte do corpo físico. Nós poderíamos então ir e amenizar, quer dizer, diminuir a sua vida no intuito de amenizar a dor? E a resposta dos Espíritos para nós vem comentar o seguinte: nós conhecemos intimamente os planos de Deus? Nós sabemos se esse amigo, se esse irmão, ele irá desencarnar mesmo? Quer dizer, a ciência nunca se enganou? Nunca houve um caso em que a pessoa estivesse desenganada e foi curada? Esse é um primeiro ponto a se observar. O segundo é que mesmo no momento, mesmo se a pessoa for desencarnar, mesmo se esteja no momento dela, esses últimos momentos da encarnação são muito importantes porque os espíritos vão passando a vida em revista, vão lembrando, vão tendo ideias, vão percebendo aquilo que eles poderiam ter feito, aquilo que eles fizeram. Então esses últimos momentos eles são muito importantes para o amadurecimento do espírito.
É claro, nós podemos auxiliá-lo, deixar da maneira mais confortável, conversar, dar o nosso carinho, mas nós devemos deixar que a vida se extingua naturalmente. Nós não podemos abreviar a vida dele. Existe ainda uma outra pergunta, duas perguntas que são mais ou menos relacionadas a um tema, né, que seria o suicídio. Quer dizer, se uma pessoa está triste com a sua vida, não está gostando, está desgostosa, e aí ela se busca uma série de práticas que com essas práticas ele sabe que ele pode desencarnar, mas ele não quer tirar a sua vida, assim, suicidar diretamente, mas ele faz uma série de práticas que proporciona a morte do corpo físico, né? Que pode proporcionar. Então, a intenção ela é ainda suicida, lembrando que a intenção do suicida é acabar com o seu sofrimento, com a sua dor, o que é uma intenção, é claro, é uma intenção de se sentir melhor, mas como nós vimos, nosso espírito é imortal, então quando o corpo morre, esse sofrimento ele não acaba. Por várias vezes ele é muito intensificado, ele aumenta bastante, porque a morte do corpo ela é só uma passagem para a vida espiritual. Então é importante nós relembrarmos isso, conversar com os nossos companheiros, com os nossos amigos e sempre tentar auxiliá-los, diminuir um pouco da dor deles para que eles não cheguem nesse momento de pensar em suicídio e até o tentar. Agora, caso nós nos vejamos numa situação que nós queremos salvar uma pessoa, mas para salvar aquela pessoa pode ser que a gente desencarne, quer dizer, a situação é muito perigosa. E aí os espíritos nos falam que o que vale também é a intenção. Mesmo que a gente possa perecer, que o nosso corpo possa morrer, e aí nós vamos desencarnar, a nossa intenção era salvar o outro e não desencarnar. Por isso, às vezes, nós nos encontramos em situações que nós vemos, por exemplo, nesse momento de pandemia, vários médicos na linha de frente, várias pessoas auxiliando aqueles que estão doentes, e eles estão buscando o auxílio, buscando a cura, buscando a melhora daquelas pessoas e não pensando no seu desencarne. Isso é louvável, né? E um último item que nós temos nesse capítulo, na verdade nesse tema que nós estamos falando hoje, né? O último item, o 31, pergunta o seguinte: aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Quer dizer, nós, com esses sofrimentos, com essas dificuldades que nós elencamos, comentamos, tem alguma forma de a gente auxiliar os outros? Bom, já foi comentado que às vezes se nós trabalharmos a mais para auxiliar alguém, comermos menos para dar mais comida para as pessoas, nós já estamos os auxiliando materialmente. E quando nós nos resignamos em frente a essas dificuldades, aceitamos que a justiça e a bondade de Deus, sem reclamar, e buscamos melhorar, quer dizer, daí nos modificarmos, nós estamos dando o exemplo de submissão, um exemplo de resignação. Lembrando, nós podemos e devemos fazer tudo aquilo que pudermos para sairmos e para auxiliar a melhora na vida de alguém. Mas se isso não há essa possibilidade, nós devemos nos resignar e saber que nada acontece por acaso. Por isso, para finalizar a nossa reflexão, eu gostaria de lembrar que a gente precisa dar o nosso melhor em todos os nossos momentos da nossa encarnação, dar o nosso melhor sempre, melhorar os nossos sentimentos, melhorar a nossa inteligência, nos desenvolver, já que o sentido da encarnação é o progresso. E nós precisamos ajudar a consolar, compreender os nossos amigos que estão passando por uma série de dificuldades, nossos companheiros, nossos amigos que estão encarnados. Vamos buscar auxiliar nesse momento grave do desenvolvimento do nosso eu, quer dizer, da nossa subjetividade, que nós estamos tentando nos melhorar, que o nosso planeta está passando por modificações. Vamos nos melhorar, vamos tentar auxiliar os nossos amigos, que esse é o nosso papel. Quando eu digo amigo, eu digo os encarnados. Vamos buscar esse laço de fraternidade entre todos, né? Bom,
tenhamos fé em Deus, que mesmo com as dificuldades, Deus está no comando, os nossos amigos espirituais estão conosco e eles não nos desamparam. E vamos lembrar então uma passagem que está em João 16:33, uma frase que Jesus fala pra gente, que é a seguinte: no mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Então que nós possamos utilizar o exemplo do nosso irmão Jesus, nosso guia e modelo, para que aí então, utilizando seus exemplos, colocando em prática no nosso dia a dia, nós possamos nos melhorar, auxiliar os nossos companheiros e aí, aos poucos, nós vamos melhorar o mundo e vamos implantar na Terra esse reino de Deus, reino de justiça, bondade, fraternidade. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie.
Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, Divino Amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.